No Antigo Testamento, Deus deixou claro que ele considerava inaceitável em relação à adoração. No primeiro dos 10 mandamentos, ele disse: "E não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura." Êxodo capítulo 20, versículo de 3 a 4. Essa proibição é um alerta contra a idolatria, e a prática de colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus. A idolatria era comum entre os povos vizinhos de Israel, e Deus queria proteger seu povo de adorar a criação em vez do Criador. Contrariando a ideia de que Deus é completamente oposto a imagens, vemos em outras passagens da Bíblia que ele mesmo ordenou a criação de imagens em certos contextos. Por exemplo, em Êxodo capítulo 25, versículos de 18 a 20, Deus ordena a Moisés que faça 2 imagens de querubins de ouro para serem colocadas sobre a Arca da Aliança. Aqui, as imagens têm um propósito sagrado e são parte do culto a Deus. Além disso, em Números capítulo 21, versículos de 8 a 9, Deus ordena a Moisés que faça uma serpente de bronze e a coloque em um poste, para que todo aquele que fosse mordido por uma cobra pudesse olhar para ela e viver. Este uso de uma imagem para trazer cura mostra que, em certas circunstâncias, Deus permite a criação de imagens que têm um significado e uma função específicos dentro do plano divino. Os reis de Israel, como Salomão, também usaram imagens em seus reinos. O templo que Salomão construiu para Deus era adornado com imagens de querubins, palmeiras e flores. 1 Reis capítulo 6, versículos de 23 a 35. Isso indica que, embora Deus proíba a adoração de ídolos, ele não se opõe a ter imagens que façam parte da decoração de locais sagrados e que não sejam objetos de culto. Por outro lado, a adoração de ídolos foi o que levou à condenação de reis como Acais e Manassés, que levantaram ídolos e imagens pagãs, desvirtuando o culto a Deus. 2 Reis capítulo 16, versículos de 10 a 16, 2 Reis capítulo 21, versículos de 1 a 16. Esses episódios demonstram que a questão não é sobre a presença de imagens, mas sim sobre o que ou quem essas imagens representam e a intenção do coração de quem se ajoelha diante delas. A Bíblia também traz diversas passagens em que pessoas se ajoelham. O ato de se ajoelhar pode ter diferentes significados, dependendo do contexto. Ajoelhar-se perante a Deus é um ato de submissão e de fato adoração. Por exemplo, Daniel se ajoelha em oração diante de Deus, reconhecendo sua soberania. Daniel capítulo 6, versículo 10. Porém, também encontramos várias situações em que o ajoelhar-se é um sinal de respeito e veneração, e não necessariamente um ato de adoração. 1. Respeito e submissão. O rei Davi ajoelha-se diante de Saul, mostrando respeito por sua posição como ungido de Deus. 1 Samuel capítulo 24, versículo 8. Da mesma forma, o servo de Eliseu se ajoelha diante do profeta para expressar seu reconhecimento da autoridade espiritual. 2 Reis capítulo 4, versículo 37. 2. Reconhecimento da autoridade. Os reis e autoridades frequentemente se ajoelhavam diante de outros como uma demonstração de respeito. Por exemplo, no Novo Testamento, o oficial romano Cornélio se ajoelha diante de Pedro, Atos capítulo 10, versículos de 25 a 26, não em adoração, mas em reconhecimento à sua posição como portador da mensagem de Deus. No Antigo Testamento, o ato de ajoelhar-se também era uma prática comum em situações de grande reverência. Quando Salomão dedicou o templo, ele se ajoelhou diante do povo e orou. 1 Reis capítulo 8, versículo 54. Essas passagens mostram que o ato de ajoelhar-se pode simbolizar uma série de atitudes, incluindo respeito, submissão e veneração, sem necessariamente envolver a adoração a um Deus.